Boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar. Que possamos ter uma noite pródiga de bênçãos. Só questiona para mim se o som está ok. Que possamos então, dando continuidade ao nosso estudo, angariar aqueles recursos que nós necessitamos para o nosso aprimoramento, mas que também possamos juntos, conforme proferido na prece, possamos juntos estarmos numa sintonia de fraternidade. Nas sextas-feiras nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Ela é dividida em 4 partes, o livro. Nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. Exatamente no tópico Espíritos Errantes. Na última semana, nós trabalhamos a questão 230 e 231. Então, nosso objetivo hoje é trabalhar 232 e 233. Então, vamos reler a questão 231 para buscar sintonia e aí a gente dá prosseguimento na leitura posterior. E eu os convido para trazer o Livro dos Espíritos. E mais do que trazer, estudar em casa, né, dona Eustáquia? Para chegar aqui afiado. Só não pode ficar trazendo pergunta difícil, né? Mas preparar o estudo é importante. Né? Bom, gente, isso é para aprimorar. Né? A ideia é essa, porque a gente já chega com a mente sintonizada no trabalho. Então vamos lá. Inicialmente eu tenho que abraçar também os nossos amigos da sala falando de Espiritismo na Rede Amigo, que nesse momento se encontram online e vão participar, se Deus quiser, conosco, mandando as perguntas. Não, pode ficar tranquilo. Que vão mandando as suas perguntas, as suas participações. Né? Então abraçamos a todos e aqueles que vão acessar essa mídia depois, através dos nossos blogs em casa. Então vamos lá. Pergunta 231, Allan Kardec formula assim aos espíritos. Os espíritos errantes, ou seja, os espíritos que se encontram na erraticidade, no plano espiritual, eles são felizes ou infelizes? Essa é a pergunta. Resposta: mais ou menos. De acordo com seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram. Ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, que não é do espírito estar errando, no mundo espiritual, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. E então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Seja bem-vindo, gente. Tem muito espaço aqui, tá? Então vamos relembrar que na última semana nós fizemos um comentário extenso sobre essa resposta, mas só para a gente já partir para a próxima. Essa resposta ela é dividida em 2 partes. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Na primeira parte, a espiritualidade vem dizer que essa condição de felizes ou infelizes estará diretamente ligada aos méritos, às conquistas, né, que foram implementadas dentro de um processo reencarnatório no qual eles deixaram para adentrar o mundo espiritual. Felicidade, bem-estar, acolhimento. Nós, durante muito tempo, julgamos que dependia da religião, que dependia do nosso intercâmbio com Deus através da teologia, através dos sacramentos, através da frequência,
do seguir ou não determinadas religiões. Porque associávamos o plano espiritual com a religião. Então isso para nós já fica muito claro que a verdadeira religião é a da prática do bem. Isso para nós que não precisamos estudar muito, mas só prestar atenção no que Jesus disse. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou, que sejais religiosos. Ele falou isso. Então no capítulo 13 de João, no versículo 34, ele define: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Esse é o mandamento. Bom, então, a partir dessa reflexão, nós vamos entendendo, então, que seremos felizes por amar. Seremos infelizes em optar, em não se vincular ao amor. Deu aí, gente? Não tem mágica. Isso para nós tem que ficar muito claro. Porque com isso nós vamos percebendo o que nós podemos fazer a partir de então para aprimorar ou qualificar, investir no grande futuro que nos aguarda. E que espero que aguarde muito, não é, Efigênia? Você não quer ir para esse futuro rápido não, né? Agora não, né? Não, e agora nem podia, porque senão ia interromper o estudo. Você imaginou que o trabalho que ia dar? Só uma brincadeira. Deu aí? Vocês que chegaram depois, sejam bem-vindos, viu? Que bom que vocês estão aí conosco. Então, vai ser infeliz de acordo com o seu vínculo, com a sua vinculação com a materialidade, com as questões do mundo, com as paixões. Diga-se de passagem, na Terra, quanto mais vinculado às coisas da Terra, mais presos nós ficamos a ela. Não é assim? Você perde um bem material. Se você ficar focada naquele bem que você perdeu, você perde o carro da vida e deixa de caminhar. Não é assim? Você tem que cuidar do que está na sua responsabilidade, isso é fato. Mas o daí se tornar escravo é outra conversa. É outra conversa. Já que nós estamos citando o Evangelho de João no capítulo 13, nós podemos também fazer uma referência. Aqui eu vou fazer uma referência ao capítulo 8 de João. Quando no versículo 34 também ele diz assim: cometereis pecado. Não, quem comete pecado é servo do pecado. A definir o seguinte: a partir do momento que a sua consciência se desperta para determinados assuntos, não é? Você, ao vincular ao que não é bom, você vai morejando, maculando, trazendo dificuldades. E as dificuldades acabam que nos escravizando. Então é fazendo um paralelo em vários setores da vida. Se você já percebeu que não é bom, se liberte. Nós usamos um exemplo aqui das questões materiais, porque fica mais fácil a gente compreender, não é mesmo? Uma companheira recebeu não foi um companheiro, ele recebeu uma doação de livros espíritas que nós oferecemos para ele. Aí encheu o carro. Ele ia levar para uma instituição os livros espíritas. Aí ele estacionou o carro aqui numa das ruas aqui daqui da nossa querida, maravilhosa, estimada Belo Horizonte. É a cidade que tem o mais Belo Horizonte. Já ficou sabendo disso? Então estou te contando. Olha o bairrismo. Tem que puxar a sardinha para o nosso lado, não tem, dona Mirtz? Dona Nilza. Dona Mirtz está lá atrás. A idade, bom, a idade. Então, o mais Belo Horizonte é o nosso. Aí ele estacionou o carro em um determinado lugar. Quando ele voltou, o carro dele tinha sido arrombado. Só levaram os livros espíritas.
Jesus, aí ele me contou. Eu falei assim, e a sua bolsa? Deixaram a minha bolsa com os documentos, levaram os livros espíritas. Eu falei assim, gente, que ladrão evoluído. Esse é dos bons. Aí, como diz um outro amigo meu, esse ladrão é honesto. Porque tem uns ladrões que são desonestos. Deu aí? Levou os livros espíritas. Olha para você ver. Para ele foi motivo de alegria. Olha para você ver como que vai ser produtivo a leitura dos livros espíritas. É diferente, né? Puxa vida, me roubaram. Nossa, o que será daqui para frente? Aconteceu, meu amigo. Aconteceu. Eu estou indo no bolso, porque no bolso mexe com a turma, né? Mas nem tudo na vida é assim. Tudo que envolve o nosso contexto nesse plano da horizontal, da evolução, o apego, ou a materialidade, ou o vínculo com essas questões das paixões, é que impedem a felicidade. Então, se não trabalhar o entendimento, a vida se torna um desafio, muitas vezes, complexo de você levar adiante. Deu aí? E quando perde a namorada, hein? Muda de assunto, Carlos Alberto. Muda de assunto, Carlos Alberto. Então tá bom, vou mudar de assunto, né, dona Eustáquio? Eu não posso mudar de assunto, porque um bateu na minha porta, foi hoje de manhã, para me contar que ele tomou um não. Eu estava na porta da felicidade, né? Do casamento. Porque para uns o casamento é felicidade, né? Ele estava na porta. Já estava assim com os dias marcadinhos. Aí ela procurou ele e falou assim, olha, gosto muito de você, você foi uma pessoa muito importante, mas eu tomei uma decisão. Eu não vou casar mais com você. Coitado, Jesus. Eu fiquei pensando, né? Aí ele conversando comigo, ele falou assim, o que a doutrina espírita vai falar para mim? Eu falei assim, a doutrina espírita não fala nada para você. Nós temos que estudar a doutrina espírita, no seu sentido cuidadoso, refletindo sobre a questão da lei de causa e efeito, livre-arbítrio, da proteção divina. Aí eu fui construindo. Porque Deus é bondoso e tal, e Jesus deu a vida por nós. E nós temos que trabalhar em consonância com Ele, perdoando as pessoas, compreendendo as pessoas. Aí ele falou assim, já sei, então foi bom ela ter terminado comigo. Eu falei assim, você que falou. Foi você quem disse. Né? Mas aí, conversando seriamente, eu disse, meu amigo, olha que bênção, aconteceu antes do casamento em si. Antes de vocês se vincularem com compromissos mais à frente, você tem que... Olha pelo lado positivo. Tudo bem, eu não vou discutir o que você está sentindo. Porque isso aí não existe medidor de sentimento. Ninguém tem autoridade para avaliar o que está acontecendo na intimidade do outro. Agora, se você me pergunta, eu vou te responder. O momento não é de sentimentalismo. O momento é você trabalhar com uma reflexão mais elevada, no seu sentido... Elevada não é no sentido de ser santo, não. Elevada no seu sentido até de didaticamente você subir no muro e olhar para o que está acontecendo lá embaixo. É o que acontece quando um indivíduo desencarna. Por isso que vai sofrer ou vai ser feliz. Porque ele desencarna, é a segunda parte da questão, né? É a segunda parte da questão. Quando ele desencarna, o que vai acontecer? A visão dele amplia. Não tenha dúvida. Porque muitas vezes, imerso a tantas dificuldades, a família, né, a questões, né, do mundo material, profissional e etc. Muitas vezes a gente fica com a visão obliterada mesmo. Obliterada. Por isso é que vale... Olha, gente, uma dica que a gente recebe dos sábios, né? É importante você parar de vez em quando, refletir. Santo Agostinho dá uma dica pra gente para fazer isso todo dia, dona Eustáquia, na hora de dormir. No finalzinho do Livro dos Espíritos, você vai pegar essa dica dele lá. Faz uma reflexão de como é que foi seu dia, as coisas boas que você fez, aquilo que tu deixou de fazer, aqueles movimentos que não foram agradáveis. Faz uma avaliação. Como é que foi o seu dia? E faça uma oração pedindo a Deus
a espiritualidade, o seu anjo guardião, o seu benfeitor, o seu amigo, o seu educador, que te ajude para que no dia seguinte as opções sejam, vamos dizer assim, um pouco mais acertadas. Não é ter eu tenho para mim que nós não podemos ter a pretensão de acertar, não. Com humildade, o nosso objetivo é aprender a errar menos. Né? E falar, eu vou acertar. Você está achando que você está acertando, você pode estar cometendo um grande equívoco lá na frente. Por isso é que a oração, a humildade, o reconhecimento, essa seleção, essa releitura da vida nós temos que fazer sempre. Uma reunião espírita como a nossa, de orientação evangélica doutrinária, ela objetiva isso. Por mais que a espiritualidade ajude a gente, tem o passe, soerguemos, fortalecemos, não é? Tem um bálsamo para as nossas dores, são dores que estão avassalando aí. O diagnóstico do médico muitas vezes balança. Não é? A Efigênia nem quer desencarnar agora, observe bem. Não é? Então a espiritualidade nos ajuda, nós temos os amigos, tem o atendimento fraterno no centro espírita, que é um trabalho de acolhimento. Esse é o papel do centro espírita. O centro espírita que não acolhe, ele precisa repensar. O centro espírita tem que promover um ambiente de amizade. Mas o objetivo principal, como é que é seu nome, amigo? É Elson. O Elson, o objetivo principal do centro espírita é de criar essa ambiência de reflexão. Para a gente selecionar um pouquinho, verificar. Como é que está lá o maridão, hein? Pois é. E a querida esposa, como é que anda? Tá difícil casar aberto. Pois é, então a reunião espírita é para você deletar a linguagem assim moderna, do computador. Deleta, joga para a lixeira. E depois vai na lixeira e limpa a lixeira também. Para não ficar resíduo lá. Deleta essa palavra difícil. Impossível. Não. Olha, é lá que tu está crescendo. É naquele ambiente que tu vai garantir uma felicidade amanhã. E olha, gente, existem corações que passam uma vida inteira sangrando. Existem reencarnações que são expiatórias. E bem-aventurado quem vai até o fim com seus desafios. Porque aqui no mundo vai ter um que vai falar para você, se fosse eu já tinha chutado a barraca. Aí você vai ver na sociedade, a maioria das pessoas, ou grande parte, eu não posso ser ousado em generalizar, mas a maioria das pessoas estão com o dedo inchado de tanto chutar o balde. Chutar o balde da responsabilidade, dona Estaca, tu explica, Casalberto, você não explica. Não, deixa pra lá, vamos embora. Uma coisa é você adquirir a condição de fazer uma releitura para que a dor se torne menor. Porque pretensão de ficar livre da dor também não vai nessa não, que é papo furado. Tem gente que troca de marido, de esposa aí para ver se acha felicidade. Aí o que vai encontrar no próximo casamento? No próximo relacionamento? Hein, Gislene? Porque a dificuldade é de cada um, não é do outro. Ó, o Casalberto, mas eu mudei, deu certo, mas tudo bem. Não estou entrando no mérito, não sou contra nada. Porque tem gente que... Teve um pessoal que me chamou a fazer uma palestra sobre casamento. Eu falei assim, estou lascado. Estou lascado. Hein, Dora? Falar sobre casamento. Jesus, eu falei do amor, falei do evangelho, falei das coisas boas. Aí lá pro final eu já estava torcendo pro relógio passar, né? Ué, mas o casamento. E o casamento? É com a vida. Não, mas eu queria que você falasse do casamento em relação a dois. Disse, meu amigo, nós casamos é com a vida. Nós casamos é com compromisso de ser feliz, de progredir.
Agora, momentaneamente, Deus coloca na nossa trajetória seres com o objetivo de nos ajudar a atingir o porto seguro da paz. Os relacionamentos, eles demonstram as nossas necessidades. Não tenha dúvida. Então, a sombra que tu vê, aí eu falei com ele bravo. Bravo mais ou menos, manteiga derretida. Olha, o problema que tu vê na esposa, o problema é seu, não é dela não. Como assim? Ah, meu amigo, você precisa estudar um pouquinho de psicologia, né, Stark? A sombra, ela na realidade, ela emerge daqui, da mesma forma a luz. Mas então eu tô trevoso, porque a minha mulher dá trabalho demais. Eu pensei, então, pois é, meu amigo. Então, vamos iluminar, vamos trabalhar. Ah, mas aqui eu não tenho direito de arrumar outra, não. Mas quem falou que você não tem? Aí todo mundo prestando atenção. E eu acho que estava todo mundo querendo fazer a mesma pergunta. E aí foi no final, terminou, ele me abraçou, até que ela é boazinha. Eu disse, mas é. Já valeu o estudo, porque começou a olhar para ela como portadora de virtudes. Valeu. Agora não perde o fôlego não, querido. Não perde não. Se você não observar as coisas boas da vida e ficar só enxergando treva, a vida por si só já é difícil. Não é? O indivíduo lá não foi assaltado, quem chegou depois perdeu a história. Um amigo meu, o carro dele foi arrombado. Ele cheio de livro espírita, os ladrões só levaram o livro espírita. E ele vibrando. Então, se alguém assaltar sua bolsa, né? Olha, levou. Ah, mas era o dinheiro do remédio, Deus te dá outro. Sai do foco. Aí eu vou contar outra história para vocês. Mineiro adora história. Tem uma frequentadora dessa casa aqui, que eu não vou contar quem é. A Sony pode contar para ela, que ela vai saber quem é. Veio um moço do alheio para assaltar ela. E ela estava saindo da tarefa espírita, coração generoso, uma mãe dadivosa. E na hora que o moço veio de encontro a ela, e ela foi de encontro a ele para abraçá-lo. Meu filho, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, mas dona, eu queria a bolsa. Ah, mas pode levar, isso aqui é mesmo. Mas ela falou com tanta delicadeza, com tanta bondade, que o moço disse, não, vai com Deus. Eu falei assim, que tática interessante. Que tática interessante para a gente adotar. Não é mesmo? Então, com a visão acurada, os espíritos passam a solicitar lá no plano espiritual, que é a segunda parte da resposta, uma reencarnação, de sorte que eles possam dinamizar, trabalhar aqueles pontos que eles perceberam que deixaram para trás. Essa semana nós tivemos a oportunidade de receber uma cartinha do mundo espiritual que nos comoveu profundamente. Que foi um companheiro nosso lá de trás, que a gente conversava muito sobre doutrina espírita. Mas assim, ele era um pouco meio voado, sabe? Ele queria mais, né? Estava muito afim de responsabilidade, não. Mas ele prestava atenção, inteligente, assimilava. E ele desencarnou e a gente, confesso que eu desconectei. E ele endereçou uma mensagem para nós essa semana, dizendo dos tempos dos quais nós conversávamos. E como isso foi produtivo para ele no plano espiritual. Embora, ao chegar lá, ele tenha se arrependido profundamente de muita coisa. Do tempo perdido, né? Enfim. E isso nos comoveu muito porque muitas vezes a gente conta as histórias e aí está no livro tal, ali, mas quando mexe com a gente, né, dona Stark? Quando a gente recebe uma cartinha de um ente querido que está lá do mundo espiritual, e ainda mais quando eles vêm falar das dinâmicas de vida, de como estão integrados, como estão felizes, ou né, já se projetando até para reencarnações. Muitas vezes a gente tem essas informações, é tão bom, como é muito triste a gente se deparar com corações que conhecemos, que estão em situações de penúria no mundo espiritual.
Então nós vamos dizer, para terminar essa parte, não tem mágica. Não é extremoção, não é missa encomendada, não é passe da última hora que vai garantir bem-estar lá na frente. É o trabalho do dia a dia, de toda hora. Bem-aventurado aqueles que possamos entender isso e praticar, que é o mais importante. Podemos passar para frente? Alguém quer falar? Dona Mita, você quer falar alguma coisa? Eustáquio, que bom que você veio. Quanto tempo, meu querido? Como é que está a medicina? Medicina, Dr. Bezerra de Menezes fala que é o sacerdote ou sacerdócio de Jesus. Dr. Bezerra fala que o médico não tem tempo, nem hora, nem lugar. Chamou, ele vai. Não olha se é rico, se é pobre, se tem plano de saúde, né? se é SUS, se não tem nada. Ele vai. E bem-aventurado o sacerdote de Jesus que anda a segunda milha com o paciente. Porque o Evangelho diz assim, quando alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. O que Jesus está dizendo para nós? Que a primeira milha é o convite da responsabilidade. Se bateu, vai. Se chegou a sua hora de ajudar lá, não perde a oportunidade. Agora, a segunda milha que é boa. É quando você, além de atender, você atende com amor. Então, quando alguém te pedir uma capa, dá a túnica também. Ou seja, faça com alegria pela oportunidade de estar fazendo. Deu aí? Deu aí, Gislene? Concorda ou sem corda? Com todas as cordas? Então vamos dar um acorde aqui diferente e mudar para a questão 232. Pode ser? Alguma pergunta? Alguma participação? Na sala? Vamos endereçando as perguntas. Pergunta 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Lá no plano espiritual, eles podem visitar os outros mundos? Ou seja, né? Outros planetas, outras habitações. Né? Podem? Depende. Depende. Alguém mais? Pode, não? Ô, gente, ou é ou deixa de é. Pode ou não pode? Conforme o grau de evolução, então vamos lá. Dona Nilza está afinada, mas eu acho que ela colou. Eu vi ela colando. Não foi? Então vamos lá, porque ela abriu o livro rapidinho ali. Eu lembrei dos meus tempos. Lembrei dos meus tempos, aquelas colinhas debaixo da carteirinha assim. Nossa, quando o professor pegava, já ficava uma vergonha. Ficava... Então vamos lá. Isso aí é umbral, viu, Efigênia? Então quando você pegar o aluno lá colando, seja misericordiosa com ele, porque ele já está no umbral. Estou falando com a professora ali. Resposta. Conforme. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. E continua pertencendo ao mundo onde viveu, ou ao outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois, do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Voltar para a sua condição, né, anterior do próprio mundo para continuar a evolução. Continuando. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores. Começou a melhorar. Mas na qualidade de estrangeiro. Daqui a pouco a gente tenta explicar. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los. E é isto que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta,
e poder habitá-lo mais tarde. Isso aqui é um tratado. Vamos tentar? O espírito desencarna, ele continua vinculado ao habitat que ele está vinculado. Isso é básico. Vai, Casalberto, mas não vai para o plano espiritual? Vai. Mas o mundo espiritual que ele construiu ou que ele concebeu aqui. Então, quando se fala em céu ou inferno, isso é tudo movimento mental. É a sua morada mental. Jesus define para nós no capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. O que Jesus está dizendo? Vou trazer um pensamento de Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Há Muitas Moradas. A casa do Pai que Jesus se refere é o universo. O universo. As moradas podemos tratar como os sistemas, as estrelas, os planetas, todos os corpos, né? Todos os astros, enfim. A Terra é uma morada. Né? Mas também existem as moradas espirituais. Hoje, a espiritualidade já consigna para nós regiões, cidades, organizações no plano espiritual. Cada grande cidade, ela tem uma matriz no mundo espiritual. Então, Belo Horizonte tem uma sede lá em cima. Sério, Casalberto, tem. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Você já leu? Já? Quantas vezes? Vamos lá, é a segunda. Hein? Na hora que você chegar na 30ª, a gente bate um papo assim com mais calma. Nosso Lar é uma cidade espiritual que está na região do Rio de Janeiro. Vale estudar. E vale muito. É um investimento muito importante. E na época, na década de 50, não é? 40 para 50, André Luiz define que Nosso Lar tinha em torno de 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes no plano espiritual. Você está assustada, minha filha? Pesquisa aí rapidinho no santo. Tem um santo na atualidade que ele resolve todos os problemas. Esse tem que ser canonizado. O santo Google. Tem alguém aí, tem iPad? Eu até pode usar aí para mim. Qual que era a população do Rio de Janeiro na década de 50? Olha lá, tem mesmo. Procura para mim. Década de 50, não precisa ficar com vergonha não. Procura para mim. Sério, pra gente fazer uma comparação aqui. Por que tinha 3 milhões? Então tem uma proporção. Belo Horizonte hoje está caminhando para 3 milhões de habitantes, não é isso? É ou não é, gente? Vocês têm que se informar, que é a cidade que vocês moram. Né? Então isso no plano espiritual vocês podem apostar em 3 por 1. Então estou chutando aqui, mas depois a gente marca uma audiência com os mentores espirituais aqui de Belo Horizonte para eles trazerem essa informação, atualizar o Wikipedia lá. Né? Então o plano espiritual... Você está rindo? Não, mas é verdade. Porque o plano espiritual da Terra, a conta básica é 3 por 1 da população. Então se hoje nós estamos com 7 bilhões aqui, você multiplica por 3. Que essa é a população do planeta Terra lá no mundo espiritual. Casalberto, mas como é que cabe tanta gente? Eu disse, não, isso é tranquilo lá no plano espiritual. A dimensão é outra, os espaços são configurados de outra forma. Ok? Mas nós queremos dizer o seguinte, que na época lá em Nosso Lar, né, foi apresentada uma organização soberana, ministérios, lares, né? Tinha os hospitais, tratamento, escolas. Dia de domingo o pessoal tem lazer lá no plano espiritual. Eles não vão ficar assistindo aqueles programas da Poderosa. Vai todo mundo para as praças, né? Aí vão escutar sinfonias, né? Melodias mais elevadas. E Casalberto, estou gostando não, porque o meu negócio é axé.
Né? Pois é, mas fica todo mundo sentado à beira do Lago Azul. Jesus, olha que maravilha. Que maravilha. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu tenho para mim que se o André Luiz fosse digitar esse livro na atualidade, ele ia falar inclusive da internet lá no plano espiritual, que deve ser muito mais, é muito mais desenvolvida que a nossa. Só que o povo lá não fica só olhando para o iPod, para o iPad, né? Na minha terra é iPim. iPim. Porque o povo de hoje só fica vinculado. Os meninos já levantam com um aparelhinho aqui, né? Ou está mexendo aqui. Lá eles não são escravos, eles sabem usar. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que esta morada espiritual, ela representa, conforme nós dissemos anteriormente, a morada espiritual que você sintoniza, que você alimenta. Então, a ideia aqui é o seguinte, desencarnou. Nós vamos nos deparar com esta realidade dessa morada na qual nós somos participantes, somos cidadãos dessa morada. Então, como na questão anterior, pode ser uma morada mais elevada, pode ser uma morada, portanto, inferior. Não é isso? Que estará diretamente vinculada a essa morada na qual nós convivemos como encarnados. Deu aí, amigo? Tá claro isso aí? Agora, o que acontece? Dependendo do desapego, dependendo do merecimento, lá no plano espiritual a gente pode ter a oportunidade de visitar orbes. Vou falar planeta para ficar mais claro, mais objetivo. Nós podemos visitar planetas mais evoluídos do que o nosso. Por que que isso acontece? Conforme a resposta vem dizendo, para nos mostrar, para nos incentivar a investir no progresso do mundo do qual você é cidadão. Captou, Dor? Ah, Casabel, mas não tem uma brecha assim de a gente visitar lá Júpiter, Marte? Eu não vou entrar no mérito não, porque daqui a pouco vocês vão me perguntar se é ou não é mais evoluído. Mas aí a gente permanecer lá e já começar a fazer opção em reencarnar por lá? Por quê? Porque aqui os Espíritos vêm nos mostrando que nós não temos fôlego, nós não temos bagagem, nós não temos merecimento para permanecer lá. Diferente daqueles que aqui vão se engrandecendo, vão se elevando e já vão como que recebendo um carimbo no passaporte para poder fazer viagens outras e por lá permanecer. Ô Paula, passa o microfone para a Efigênia para mim, por gentileza. Abre para cima, tá? Obrigado. Carlos Alberto. Não me pergunte sobre a sociedade de Marte, por favor. Não tem nada a ver com Marte. Como que as pessoas iriam para essas cidades espirituais, se algumas não conseguem nem sair da própria casa? Você entendeu? Quando desencarnam? Sim, você tem. Entendi, a sua pergunta é inteligente e apropriada. Pessoal, eu fico feliz porque o povo quer saber. Ela não perguntou como que é a sociedade de Marte. Mas já está querendo, daqui a pouco ela vai perguntar, porque já está perguntando como é que é o deslocamento. Natural a pergunta. Quando você lê, por exemplo, o livro Nosso Lar, você vai encontrar aeronaves que fazem transporte de espíritos. Casalberto, tem isso? Tem. E o Aerobus, por exemplo, é uma aeronave que é movida por energia eletromagnética. A gente lê o livro e não presta atenção. Energia eletromagnética. Entre outras palavras, os Espíritos narram para nós que o nosso pensamento, produto da mente, ele é energia. E a energia do pensamento é energia eletromagnética. Portanto, as suas partículas mentais, no seu conjunto,
elas têm especificidades. Magnética, no seu sentido de força estática, mas elétrica no sentido de força dinâmica. Então o pensamento, você pode dar direção a ele, qualidade a ele, cheiro, entendeu? Densidade, né? Pureza. E o que manipula o pensamento, então, é a sua capacidade psíquica. Deu aí? Então a pergunta de Efigênia, que não quer calar, é que, por exemplo, os espíritos utilizam equipamentos que são gerenciados pelo psiquismo dos seus condutores. Não se preocupem, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco, nós não vamos ficar contentes apenas com os carros, com direção hidráulica, os carros automáticos. Daqui a pouco você vai começar a dar comandos mentais. Como comando mental você já começa a dar para um celular, né? Os iPods da vida, os smartphones. Você já começa a dar comando mental para as televisões do futuro que vão chegar. Ou seja, você vai começar a manipular a matéria com o seu pensamento. Só que por enquanto não dá. Por enquanto o nosso estágio evolutivo, a nossa moralidade, nós temos que levantar ainda para apertar o botão e trocar de canal. Não, Casalberto? Desculpa. É porque eu estou com a mente ainda sintonizada lá na década de 70, que era uma briga, lembra? Sentava 10 pessoas para assistir um programa de televisão em casa, porque não tinha uma outra coisa para fazer, né? Aí tinha 1, 2 canais. Aí na hora do Flávio dos Santos, né? Aí o povo lembrava, mas na hora da novela da TV Tupi, aí aquela confusão. E para trocar alguém que tinha que levantar, atravessar, né? Um negócio assim. E hoje fica... Outro dia eu fui na casa de um companheiro, eu nunca vi tanto controle remoto numa sala. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas sei que chegou um determinado momento, o pessoal estava assistindo um programa de televisão, aí um estava com o controle, aí começou uma guerra, um apertava aqui e mudava, e eu falei assim, Jesus, eu não conseguia sintonizar com o que ele estava assistindo. Aí eu disse, não, vamos resolver isso. Aí passou um pouquinho, um levantou, passou um outro, levantou, aí ficou só eu e o dono da casa, ele falou assim, agora nós podemos assistir nosso programa tranquilo. Eu falei, então tá tudo bem. Aí começamos, eu estou assistindo com ele. Eu fui lá para conversar, mas ele estava assistindo, fazer o quê, né? Televisão como jogo de baralho é o maior corta-papo que existe. E aí eu fui conversando, prestando atenção. Aí daqui a pouco, um veio de lá, outro veio. Estava todo mundo assistindo o mesmo programa e reunido para discutir. Mas vocês viram o que aconteceu? Separou todo mundo. Eram 5 em cada quarto assistindo o mesmo programa de televisão. Então, Efigênia, minha querida, não estou dando volta. Eu estou te dizendo que nós não temos ainda autoridade espiritual para manipular determinados tipos de energia. Então, quando o espírito se desloca de um mundo para o outro, dependendo do seu nível evolutivo, ele vai pelo pensamento, ele tem autoridade. Ele se desloca como você se desloca na hora que tu dorme. Ah, vem o sono, Kardec fala da emancipação, não fala? Aí nós vamos passear no mundo espiritual. Você está dando sorriso, né? Ah, Casalberto, eu adoro passear. Pois é. Então, com isso, é necessário observar em que lugar que você está passeando. Vai, por quê? Porque dependendo dos passeios que você está dando, eles já estão te contando para onde você vai passear depois da desencarnação. Pai, meu Deus, louvado seja Deus. Eu tenho tanto pesadelo, embora uns falam que sonham coisas maravilhosas, sonhos coloridos, veem peixes, árvores, plantas, coisas maravilhosas, que veem as daqui da terra, ficam até com preguiça de tanta feiura. É o seu caso, né? Jesus! E louvado seja Deus que vai ela com ele de mão dada, marido e mulher. Porque o problema é quando vai um para uma banda e o outro para outra. Aí complica o negócio todo. Eu dormindo, eu sonho muito, aí eu fico rindo muito. Ah, é? Olha para você ver.
Jesus, olha, agradeça ao Senhor Jesus por ter uma esposa que eleva o padrão de alegria da família. Sorrir de dia, sorrir de noite, não é verdade? Embora muitas vezes a gente chora de dia e de noite a gente é bafejado pela misericórdia e a gente vai dar algumas, vamos dizer assim, aquele sorriso de reconforto por estar tendo o prazer de reencontrar aquele coração que há muito tempo a gente não vê. Porque é o que o sonho faculta. Reencontrar com os espíritos que estão na terra ou os espíritos que estão no mundo espiritual. Não é mesmo? Agora, quando a gente fala sobre é necessário observar para onde nós estamos passeando, porque o passeio que nós vamos dar, ou seja, as experiências que tu vai viver durante a noite, estarão permanentemente vinculadas aos passeios que nós damos aqui na Terra. Mas não passeio, não, um trabalho demais. Pois é, mas a sua mente, o seu espírito, se projeta no espaço. Então, as imagens, os seus ideais, os seus sonhos, eles vão sendo consubstanciados, eles vão sendo materializados. Então, quando desencarna, você vai para esta realidade. Por favor, passa o microfone para ela, para mim. Enquanto você elabora, deixa eu atender o Arnaldo. Lá, o nosso amigo Arnaldo, pode passar para ela, obrigado, Paulo. O Arnaldo, de Santa Rita de Sapucaí, está dizendo o seguinte: podemos considerar outro planeta ou outra dimensão vibratória? Sim, a ideia é essa, não é? Dimensão, observe bem, aqui nós temos espíritos presentes no ambiente. Em tese, o mundo deles é diferente do nosso, não é? Vocês estão percebendo a presença dos espíritos? Tem algum médium clarividente aqui? Eu não, Casalberto, mas tem hora que eu sinto assim um roçar aqui do meu lado. Tem hora que eu sinto uma... Pois é. Costuma ser o vento, viu? E tem uns que falam assim, olha como é que eu estou todo arrupiado. Eu estou arrupiado porque não tem nada de espírito. Mas acha que tudo é espírito. Estou brincando, tá, gente? Porque eu estou vendo que vocês estão todos encolhidinhos. Está com frio? Tá. Não está não, né? Graças a Deus. Observem bem, porque até o estado, o clima, ele tem muito a ver com um fator psicológico. Então isso no mundo espiritual é uma realidade. Então é sim. Nós elegemos o mundo no qual estamos vivendo. Você tem lá, estou vendo um casal maravilhoso. Todo casal maravilhoso. Marido e mulher. Estão lá 30 anos juntos. Eles vivem em mundos diferentes. Casal perto. Vocês estão juntos. Mas são mundos diferentes. Não são? Não é? São indivíduos. Cada um tem a sua performance, tem a sua bagagem. Agora, os mundos se intercambiam por misericórdia, para que um aprenda com o outro. Vocês lembram quando a gente estudava lá as noções de conjunto? Minha época, né, era aritmética. Né? Lá atrás, o duro é quando tomava a segunda época. Jesus, sofrimento. As noções de conjunto, os conjuntos se intercambiam no processo de interseção. Estão vendo isso tudo aqui na minha frente? Interseção para que os elementos... Tá certinho, Dora? Se eu falar bobagem, você me cutuca debaixo da mesa. Para que os elementos possam se intercambiar. As virtudes auxiliando os vícios. Uns dos outros. Deu aí? Essa é o objetivo. Mas que são conjuntos que têm características próprias, não tenha dúvida disso. Deu aí, Elcio? Tem lógica que nós estamos falando? Então, se entre nós existem muitas moradas, imagina no plano espiritual a diversidade. Tanto que existem espíritos que estão desencarnados, que estão na nossa ambiência e que não conseguem registrar o que está acontecendo aqui. Estão vibrando em faixas inferiores. Existem espíritos que reencarnam numa sociedade como a nossa, que está caminhando para a regeneração, que são espíritos ainda muito simples. E por que estão reencarnando num movimento mais complexo? Para serem constrangidos? De forma alguma.
para buscar inspiração, aprendizado, para que eles venham adquirir autonomia, capacidade, estudo e aplicação e construir as suas próprias moradas. Há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus. E nós podemos dizer, e nenhuma delas são iguais. Porque aqui nós estamos tratando da morada íntima. Entendeu? Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala, entra para dentro do quarto, fecha a porta. A oração, ele está dizendo para nós que é necessário entrar para dentro do templo íntimo, na sua morada, lá naquele lugarzinho mais especial, para você tratar, relacionar, comungar com o divino, com Deus que se manifesta em nós, nos contando, nos apontando. Bom, chegou a sua vez, levanta para mim. Aí, pode falar, o seu nome e seu bairro. Angélica, bairro São Gabriel. Olha, Jesus, é do Gabriel ainda, o anjo. Fala, minha irmã. O Carlos Alberto, eu tenho uma curiosidade, assim, acho que está dentro do assunto. Comigo já aconteceu várias vezes e acredito com muitas pessoas também, de acontecer, durante o dia, acontecer situações de parecer que eu já vivi aquilo. Às vezes acontece alguma coisa, até mesmo às vezes uma conversa com alguém ou um lugar, sabe? Que eu falo, engraçado, parece que isso já me aconteceu, parece que já vivi isso. Será que tem a ver? Sim, com certeza. Agora você pode fechar. Quando alguém pedir, você para. Nós podemos viver o déjà vu, né? Nós podemos, porque a nossa questão temporal ela é muito relativa. Nós temos insights de entrar em relação com o futuro, que ainda não aconteceu e que nós vamos viver. Mas o futuro está pronto? Não, não é bem assim. Um dia eu explico isso com mais calma. Mas existem projetos que já estão plasmados. Uma reencarnação é um projeto que foi idealizado. Então, de repente, em um determinado momento, está próximo de acontecer um fato que ele vem límpido na nossa mente. Porque ele já foi arquitetado antes. Eu gosto dos exemplos que mexem com sentimento. Existem movimentos, por exemplo, que uma mãe, uma mulher grávida, né, vai se engravidar, que vai vir o nascimento de um filho, que ela costuma quase que, não vou dizer, na sua clarevidência ela vê todo o prosseguimento, todo o desenrolar de um acontecimento. E existem espíritos que nos contam isso, aliás, pessoas que nos narram esses fatos, de quase que ficar acompanhando, já sabendo tudo que efetivamente vai acontecendo. Né? Mas isso pode também ser, isso pode ser também uma experiência que você já viveu em nível de passado. Né? Você está batendo... um exemplo interessante, você está batendo um martelo num prego, aí você está lá. Quem já fez isso e não machucou o dedo, se prepara que vai machucar. Mas tem muita gente que já é artista, porque machucou muito o dedo. Aí está lá, em determinado momento, dá uma martelada. Isso é, gente, engraçado. Eu já fiz isso aqui. Então é uma experiência, aí é uma experiência vivida em outras existências. Eu estou falando do martelo como um exemplo pequenininho. Né? Mas existem muitos flashes das nossas reencarnações, de experiências pregressas, que um acontecimento favorece essa reminiscência. A presença de uma pessoa na sua vida pode favorecer. Por exemplo, você esteve com esta pessoa numa vida anterior, e participando de um determinado acontecimento. E essa pessoa, na atual existência, por ela estar do seu lado, e uma circunstância que tenha similitude com aquela vivenciada, quando o médium é clarividente, costuma abrir um painel com uma limpidez incrível de chegar a ver os dois personagens do passado. Estou desviando o assunto, não estou? E ela me perguntou como é que chega em Marte. Mas então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o espírito moureja, trabalha, lida,
o tempo todo com o passado, que já está materializado, ele está consubstanciado, ele está cristalizado, ele está guardado no HD do seu computador, na sua memória espiritual. E ele emerge se apresentando em sentimentos e em tendências. Entendeu? Virtudes, dificuldades, inibições, facilidades. Por que uma criança com 4 anos, com 4, 5 anos, se torna pródiga, né, em determinados assuntos? Nunca teve aula de piano, daqui a pouco está dando um show, né, de apresentação. Um garoto aí de, acho que 6, 7, 8 anos, outro dia assistindo na televisão, ele fazendo uma palestra de medicina num congresso de médicos. Menino de 7 anos de idade. Quem que contou isso para ele? Foi o papai dele? Não. Então, são flashes do passado. E estas memórias se abrem assim, nesses chamados, né? Nesse chamado fenômeno, exatamente para ir auxiliando a humanidade a construir o pensamento e a verdade que reporta as vidas pregressas. Entendeu? Porque vai chegar um tempo, e não está longe, que falar de espiritismo vai ser um assunto igual um assunto comum. Para a humanidade hoje, falar de comunicação de espíritos é um negócio assim que costuma ser até assombroso, né? Espetaculoso. É um assunto. Como se eu estivesse conversando com você pelo telefone, por trocando e-mails. É assim que os espíritos se comunicam conosco. Só que, por não estarmos percebendo os espíritos de uma forma objetiva, porque a ideia é essa mesmo, que se você começar a ver espírito aí com a condição inferior nossa ainda, você perde. Você perde a objetividade do mundo e vai ficar alucinado. Você já visitou um hospital psiquiátrico? Você já conviveu com pessoas que estão vibrando em outras faixas? Vivem numa realidade, muitas vezes, muito mais espiritual. Incorporam, muitas vezes, as próprias personalidades dele no passado. Aí está todo dizendo, ele ficou doido. Não, ele está tendo um surto psicológico no qual emerge uma personalidade dele no passado, que está adormecida. Deu aí? Uma personalidade que está adormecida. E que se está manifestando, é porque precisa de terapêutica, precisa de tratamento. Porque o espírito tem que ser soberano sobre as personalidades do passado. Então nós queremos dizer que, não sei se o assunto está complicando, que os flashes, as percepções do nosso passado, ou as experiências que nós vivemos durante a noite, têm um objetivo extremamente terapêutico e incentivador para que nós possamos pesquisar. Meu Deus! E você ainda... Eu não te respondi como é que chega lá, né? A deusa de São Paulo, se o espírito for evoluído, por que seria um espírito errante? Oh Deus, é o que a gente está estudando aqui. Que espírito errante é aquele espírito que se encontra no mundo espiritual necessitado ainda da reencarnação. Ou seja, se encontra na erraticidade. Por isso que é espírito errante. Não significa que ele está errando do lado de lá, não. Né? Não é uma alusão às almas penadas. Porque a gente sempre faz aquelas conjugações com aqueles conceitos anteriores. E agora nós temos a participação do Fausto, grande Fausto Meira, de Curitiba. Fausto, um grande abraço. Dê um beijo em Márcia para nós, sua esposa. Para reencarnar, não podemos escolher as provas ou as condições? Não, para reencarnar, aqui é uma pergunta, né? Para reencarnar, não podemos, para reencarnar podemos escolher as provas ou as condições. Como então almejar condições para ir a mundos melhores? Tá. Entendemos, Fausto. Para viajar para mundos melhores,
geralmente acontece em função do trabalho. Como é que eu vou explicar isso? Muitas vezes à noite, nós vivemos experiências que somos levados a situações novas, estimulantes, né? Confortadoras, exatamente para que isso, quando nós despertamos durante a manhã, seja um fator que nos emule, que nos induza a progredir. Ninguém faz uma viagem para uma instância melhor à toa, de graça. O indivíduo, quando faz uma viagem para uma outra cidade, ele costuma voltar inebriado, né? Puxa vida, como que é o mundo de lá, né? É como se fosse um convite para ele ver o outro lado das coisas, abrir o campo mental. Por isso é que você não pode abrir mão de refletir, de sonhar, de buscar. Porque muitas vezes a gente fica vinculado a esse plano nosso, ao mundinho, eu chamo de mundinho fechado do egoísmo, que você não percebe o que está acontecendo. Costuma do outro lado da rua, para não dizer que você costuma não perceber o que está acontecendo no coração daquele que está do seu lado em casa. Entendeu? Então ninguém perde por sair de si mesmo. Quando você sai para ler um livro. Vamos falar de um livro. Depois de uma leitura, você volta a uma outra pessoa. Volta. As histórias mexem com a gente. Quando tem que mexer, né? Porque costuma também você entrar em determinadas ondas, determinada sintonia que não acrescenta muito. Aí você logo seleciona e como diz o Evangelho, passa para outra banda. A outra banda do Rio. Mas quando existe uma vinculação, uma atração, um interesse, significa que está ali acontecendo um processo de renovação. De renovação. Nós tivemos, fazendo um trabalho doutrinário espírita, no mês de setembro, outubro, do ano de 2012, nós tivemos vivendo uma experiência na nossa querida Alemanha. Visitamos várias cidades da Alemanha falando sobre doutrina espírita. E fizemos essa viagem, uma grande equipe. Egoicamente eu ia falar, equipe. Mas a minha equipe eu gosto de ampliá-la um pouquinho. Era eu e Deus e eu. Ou seja, eu fiquei 10 dias viajando, percorrendo cidades sozinho. E o meu alemão ficou esquecido em outra existência. Então, como diz o outro, o mineiro da roça, estava me virando por lá. E não foi fácil, não. E a cada momento, foram momentos muito intensos que nós vivemos lá, significava para mim uma releitura da vida que a gente tem aqui no Brasil. Como eu estava fazendo um trabalho doutrinário, falando de evangelho, porque eu fui convidado para viajar pela Alemanha falando sobre a história de Paulo de Tarso, que alguns historiadores espíritas tratam como reencarnado na própria Alemanha como Martim Lutero. E ali nós tivemos a oportunidade de avaliar muitas coisas da própria história do cristianismo. E observar, por exemplo, um país, a Alemanha, que ficou completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Eu fui aprender uma história que aqui eu não sabia. Porque a gente não tem todas as informações. E fui lidar com o filho do Calvário, aqueles que se apresentam como necessitado de Jesus. Os alemães. E fui lá encontrar um povo que precisa ser estudado.
são espíritos que reencarnaram aqui para dar testemunhos e auxiliar o progresso da humanidade. Associa-se o povo alemão a um grupo de almas insanas e que tiveram oportunidade e fizeram muitas coisas ruins que chocaram a humanidade. Mas o alemão não é nazista. A Alemanha não é nazista. E diga-se de passagem, o povo alemão que apoiou, você tem vários fatores. Espíritos complicados que estavam no meio, que sintonizavam com uma causa complicada. Espíritos desesperados acreditando no poder do mundo. Espíritos necessitados de ter pão dentro de casa. E outros que foram constrangidos, ou vai ou morre. Então existe toda uma história que precisa de ser reconsiderada. E aí nós fomos pensando, o porquê tantos alemães reencarnados no Brasil? No movimento espírita, cheio, né, minha amiga? Por que a Alemanha está sendo preparada para ser um dos países mais importantes do contexto europeu? Porque já é financeiramente. E lá não tem barreiras. As fronteiras são abertas pelo karma que a guerra imputou. E hoje existe uma grande discussão entre eles, porque os alemães estão perdendo a identidade. Porque tem habitantes do planeta inteiro morando lá. Existem 3 milhões de turcos vivendo na Alemanha sem empregos. Melhor, turcos muçulmanos, que estão lá porque não tem para onde ir. Isso causa uma dificuldade cultural e social, econômica. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque, refletindo muitas vezes, lidando com um espírito voluntarioso, que não é dado tanto ao sentimento, a gente valoriza, por exemplo, a oportunidade que nós temos aqui no Brasil de ter essa possibilidade de sentir, de falar de fraternidade, de viver fraternidade. Ao mesmo tempo, recursos que lá existem, e a gente vê tanta dificuldade, tanta injustiça social no nosso contexto. E ao mesmo tempo vamos observando como que a espiritualidade maior opera em nível planetário para ajudar todos. Porque o Evangelho, ou a mensagem de um mundo renovado, está sendo espargida nesse momento para todas as pessoas. Só que cada um assimila de acordo com o que pode. Porque o mundo espiritual não pressiona ninguém a fazer nada. O mundo espiritual atende às nossas necessidades como filhos, mas o mundo espiritual nos aguarda como espíritos que vamos adquirir perfeição. Estamos a caminho da. Agora, bem-aventurado aquele que entende isso e começa a valorizar, por exemplo, uma reencarnação no Brasil. Um país que hoje se discute que não existe, que é um país de impunidade. Um país que as pessoas cometem o crime sabendo que amanhã vão estar soltas. E isso, para nós, como a maioria dos cidadãos que estamos em busca de uma vida justa, equilibrada, qualificada em aspectos outros, costuma ser uma aberração, uma agressão. Você vê, por exemplo, um filho sendo raptado, uma filha violentada. Até diga-se de passagem, o que acontece até na própria mídia televisiva incentiva a própria violência. Por que tudo isso?
Porque está sendo dado a nós a oportunidade de escolher livremente. Escolher livremente. E quanto mais liberdade nós temos para escolher, mais responsabilidade nos é imputada. Não tenho dúvida. Porque muitos espíritos que vivem em outras nações que estão debaixo de um rigor, de leis que são inclementes, são espíritos que necessitam da justiça para se reorganizarem psiquicamente. E nós que não estamos debaixo desse guante, desta justiça que cheira violência, podemos deduzir de uma forma muito tranquila que Deus está nos concedendo uma oportunidade que nós, como espíritos imortais, precisamos de considerar para reavaliar as nossas atitudes na Terra, porque o objetivo nosso é a eternidade. Eu escutei uma frase hoje de um amigo muito sofrido. Ele virou e falou assim: poxa vida, depois de um atendimento fraterno, que ele chegou dizendo: eu desisti da vida. E graças a Deus, depois de um tempo, ele saiu da conversa dizendo: eu saio daqui acreditando na vida. Ele disse assim: como nós somos infantis. Como que a nossa visão é tão departamentalizada. Como nós somos tão ingratos com Deus, porque Ele nos concede a eternidade. Morte só existe para quem comete crimes, para quem tira esperança do outro. Para esse existe morte. Para o filho ingrato, existe morte. Para uma mãe que abandona um filho, existe morte. De tirar a própria condição de evoluir, existe morte. Ser indiferente diante da dor do outro, existe morte. É a morte consciencial. Porque vai chegar um tempo que a gente vai dizer: Senhor, eu tinha tudo e te desprezei. Então, meus amigos, nós estamos como que tendo na Terra a mediunidade que nos concede a oportunidade de ver o mundo espiritual de uma forma opaca, como um vidente que vê quadros, percebe aqui, percebe acolá. Porque o nosso caminho é cada vez mais desenvolver a clarevidência, que é uma mediunidade mais ampla, que vai nos dar a condição de entender o passado com clareza, observar o futuro que nos aguarda. Vocês já imaginaram se a gente pudesse ver uma dor que estivesse na nossa direção? A dor que bate à nossa porta, ela é suficiente para nos desestruturar? Quanto mais se você tivesse a oportunidade de ver um diagnóstico que vai definir a sua desencarnação daqui a 10 anos. Qual que seria a nossa postura? Estaria preparado? Da mesma forma, você estaria preparado para saber que, por exemplo, o seu filho hoje foi um grande adversário do seu ano passado? Você teria essa condição? Você já está lutando com ele no dia a dia? Numa disputa feroz, quem é o melhor dentro de casa? O Senhor da vida não permite que a gente tenha essas informações pela nossa infantilidade emocional. Basta alguém falar: você viu o que fulano falou de você? O quê? Aquele desgraçado. É o suficiente para sair daqui e dar um tiro no sujeito só porque ele falou do outro. Observem a infantilidade espiritual da humanidade. Então, o Senhor da vida vai cuidando da gente, vai definindo devagarzinho para nós que existem mundos superiores,
e que nós estamos nos candidatando a ele, mas existem mundos inferiores. Mundos inferiores. Aonde o nosso habitat de agora seria um fator de profundo constrangimento para eles. De vez em quando passam uns filmes assim. Certa feita eu assisti um filme muito engraçado, não lembro o nome, que o Tarzan, você é época Tarzan, Elcio? Tarzan é nosso ídolo. É porque eu sou da época, né? Tarzan, Chita, Jane. Esse povo novo aqui não sabe nada. Não, o Ultraman já é mais desenvolvido tecnologicamente, né? Pois é. Mas o Tarzan que viajava no cipó, aí uma certa vez assisti um filme e pegaram o Tarzan lá na selva e trouxeram ele aqui para Nova York. Jesus! Soltaram o Tarzan lá no banheiro, né? Ele cheio de produto, né? Creme de barba. Ele arrumou uma confusão no banheiro que foi um negócio absurdo. E a gente observa como é que esses diretores têm uma intuição, muitas vezes, clara do que significa as questões do mundo espiritual, que a humanidade ainda não concebe na sua intimidade. No mundo, na evolução não existe saltos. Tudo acontece no tempo certo. Se o espírito que ficou conhecido na última encarnação, na penúltima encarnação como Santos Dumont, ele, como outros, um americano, outro inglês, eles inventaram um avião. Na realidade, no mundo espiritual, eles pegaram o projeto todo, um médium, levantavam e desenvolveram aqui. Depois foi aquela briga, quem que foi quem? Quem que inventou? Isso é pura bobagem. Porque se não fosse um, era o outro. Agora, o importante era ter sido inventado. Mas o importante é o seguinte, que Santos Dumont entrou em profunda depressão quando ele foi percebendo que o invento dele estava sendo utilizado para semear bombas, tirar a vida. E a ideia era que o invento pudesse facilitar o deslocamento dos homens, vencer as distâncias com mais velocidade. Não é isso? Então, minha irmã, tem determinadas coisas que não podem chegar ainda para nós, quanto homens, terra, porque a nossa moral ela é muito tímida, ela é questionada no que reporta aos valores do amor, aos valores do Evangelho. Por isso é que nós precisamos de nos contentar, acreditar sempre no Senhor da vida, Criador do universo, acreditar, ter essa certeza fundamentada, porque acreditar não é uma coisa que você vai absorver de fora para dentro, não. A fé é movimento, é um fenômeno que emerge de dentro para fora. Por isso que cada um tem um nível de fé diferenciado. Se você não acreditar na vida, se você não acreditar em você mesmo, se você não acreditar no futuro que te aguarda, a vida perde sentido. Então o nosso desafio é promover sempre essa certeza de que o amanhã vai ser melhor e definir decisões, implementar decisões que possam efetivamente alterar, mudar para melhor a nossa vida. Nem sempre a vida está nos facultando o poder ou autoridade para mudar o mundo lá de fora. Você estar batendo. Na roça a gente fala assim, né? Batendo com a cara na porta e a porta não abre de jeito nenhum, né? Você luta, você se esforça, você se esmera e não abre. Você tenta mudar a estratégia, mas fica travado. Aí o indivíduo fala assim, aí eu vou no centro, já fiz isso, já fiz aquilo. Mandaram eu colocar o dedo dentro do feijão fervendo, eu pus para ver se melhorar, não teve jeito, né? Já joguei farofa, já procurei médium ali e não resolve. Meu amigo, a sabedoria diz o seguinte, que quando você não consegue mudar o mundo lá de fora, é porque você não entendeu que tu tem que mudar seu mundo íntimo. Lembra quando nós falamos do relacionamento? É assim que funciona.
As portas estão fechadas é porque existe uma inabilidade emocional, psíquica, íntima, para lidar com a vida. E de repente, pode ser que a vida esteja dizendo para você, ser humilde, ser simples. Porque o indivíduo está batendo a porta, batendo a cara na porta, né? Porque ele está sofisticando. E a vida está apontando para ele outro caminho que ele precisa de percorrer. Captar? Não adianta. Agora, vai aí a outra dica. Se a porta... eu sou do campo, lá do interior. Se a porteira regalou demais, meu filho, cuidado. Põe o pé no freio, porque aonde passa um boi, posso passar uma boiada. Então nós temos que trabalhar sempre dosando, equilibrando. Por isso é que Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, diz para nós, vós sois o sal da terra. Sal é para temperar, você não pode pôr nem menos nem mais. Aliás, é bom pôr até menos, né? Por causa da pressão. É assim? A ideia é o seguinte, tem que temperar. A vida é um desafio permanente para adequar. Quem não tem disposição para adequação, vai sofrer. A Marcele de Barroso, que sempre participa conosco, diz assim, o que fazer quando espíritos que nos cercam são de moral inferior e querem nos destruir? O que fazer? Não lembro. Quando os espíritos inferiores querem nos destruir. O que fazer? Marcele, alguém respondeu, correr. Aí eu vou dizer o seguinte, eu tô com a Marcele agora. Eu já respondi essa aqui. É a Marisa lá de Nevada, nos Estados Unidos, né? Sobre clarevidência e clareaudiência, nós já respondemos. É dentro do contexto que foi possível. Vamos pensar o seguinte. Alguém falou correr, né? Aí eu vou ter que usar um adágio popular que diz o seguinte. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Lembra disso? Já é? Então tá. Nós queremos dizer o seguinte. Marcélico, agora com muito carinho que o nosso tempo está caminhando para o fim. O religioso tradicional, Marcelo, ele acha que a vida é uma guerra entre o bem e o mal. Por isso é que ele tenta usar técnicas para combater as trevas. Jesus afirma assim, nenhuma das minhas ovelhas vão se perder. Ovelha dispersa. E o papel do pastor, que é um só que existe, que é pastor. Quem se arvora em ser, bem-aventurado que seja mesmo. Porque não é fácil ser pastor, não. Vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou. Uma frase de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 13. Ele é Senhor porque ele tem autoridade. Porque mestre no mundo está assim. Agora, e Senhor é quem ensina e faz. É quem tem autoridade espiritual. E o Senhor veio ao mundo para nos dar vida. No capítulo 8 de João, no versículo 12, para a gente concluir. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Jesus passa na nossa vida, na nossa história, por ser o irmão mais velho. Aquele que sempre percorre aqueles caminhos que nós, tortuosamente,
ou insanamente, ou ilusoriamente optamos, ele passa para nos acolher pós as opções. Porque ele jamais deixa ninguém órfão. Ele sempre consola, ele sempre atende. Nessa reunião de hoje ele está nos acolhendo. Pelo menos eu respondo por mim. Uma reunião dessa é consolo. Uma reunião dessa é acolhimento. Um lugar que eu estou sem preocupar com o que o outro está pensando sobre a minha condição. Um lugar que eu estou em busca de paz. E essa casa existe porque ela foi autorizada por ele. Se fundamos, se existem trabalhadores, somos pessoas, espíritos que estamos aqui transitoriamente. Agora o trabalho, ele tem as suas expressões legítimas. Então isso é consolo. Eu sou a luz do mundo. Mas ele continua o texto dizendo assim: aqueles que me seguem não andarão em trevas. A nossa opção ainda não é de segui-lo. A nossa opção ainda é apenas ser acolhido por ele. Captar? Nós somos aquelas ovelhas que estão manca, com dificuldade, pedindo ajuda. E a gente sabe aonde bater. Porque ele também fala assim: as ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós sabemos aonde tem legitimidade. Nós sabemos aonde a fonte é pura. Isso acontece na nossa vida. A gente costuma insistir, mas na hora que o negócio aperta, a gente sabe aonde ir. Não é assim que a gente procura a mamãe? Não é assim que a gente volta para o compromisso? A gente sabe. E isso não é dito. Isso não vem de fora. Por isso é que ele fala: aqueles que me seguem. Ele não fala assim: aqueles que eu fui atrás. Né? E aqueles que estão... Não, é aqueles que me seguem. Porque segui-lo é opção. Segui-lo é liberdade. Aí depois que a gente perambula por alguns caminhos e segue, mesmo que seja um pouquinho, a gente percebe que a gente passa a não andar em trevas mais. E o que é treva? Região espiritual onde tem espíritos sofredores ou espíritos inclementes? Existem mesmo. Existem espíritos que vibram no ódio, que estão fazendo de tudo para perseguir. Mas ele não está falando disso. Aqueles que me seguem não andarão em trevas. A treva do Evangelho é a treva da ignorância, do desconhecimento. Porque quem não sabe, sofre. E sofre porque não sabe. Quando conhece, liberta. Conhecereis a verdade. Como agora. Nós estamos discutindo assuntos que têm a ver com o quê? O mundo espiritual. Ah, Casalberto, foi bom. Mas assim, e aí? Bom, e aí, se não valeu, pega essa última parte da reunião, que essa tem tudo para valer. Captou, filha? Porque aqui nós estamos falando do quê? Da realidade íntima. Da nossa condição espiritual agora. Qual é? Qual o meu nível de compreensão da vida? Que bom que você está se movimentando, meu filho. Que bom. Porque quem busca, acha. Acha o que procura. Se a gente está buscando o bem, não tenha dúvida que o bem passa a advogar a tua causa. E aí, vencendo a treva da ignorância, passamos até a luz da vida. A luz, por que luz? Porque quando tu vence a ignorância, meu querido, você percebe o que você tem que fazer. Você tem que renovar. E quem busca mudar, ele está manifestando o sentimento mais puro que existe no universo. Amor. Amar é brilhar a luz espiritual. E a dinâmica do amor nos sustenta. A dinâmica do amor cura doenças. A dinâmica do amor pacifica. A dinâmica do amor nos concede a vênia de esperar,
A dinâmica do amor nos ensina a não cobrar. A dinâmica do amor, não existe espaço para violência. A dinâmica do amor é que nos garante a morada celestial, que não está num lugar circunscrito no universo, se não existir dentro de nós. Ame, 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 ame sempre. Amando, seremos então reconhecidos como discípulos de Jesus. Amando, seremos filhos de Deus. E amar não tem nada a ver com religião de homens, com política transitória. Amar é um ato singelo que é expressado nos fenômenos da própria natureza, como o de uma mãe que dá a vida pelo seu filho. Não existe amor na terra igual o amor de mãe. Nos espelhemos nestas veleiras dos céus que se encontram na terra para dizer, trazendo as palavras de Jesus: vinde a mim, meus filhos. É o que ele nos convoca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E para aliviar, desejamos para todos um ótimo final de semana. Um bom retorno para os seus lares, abraçando a todos os nossos companheiros que nos acompanharam à distância pela internet, que possamos, nestas vibrações simples, mas autênticas, porque elas expressam o nosso desejo real, que possamos levar essas vibrações para tantos corações que caminham ainda vibrando no vale da ignorância. Deus é luz, Jesus é luz, mas Ele também nos conferiu essa condição. Vós sois o sal da terra, mas vós também sois a luz do mundo. Luz é para brilhar e jamais para morrer de fome. Vamos por aí, caminhando e cantando e seguindo a canção, brilhando a luz, porque quem brilha a luz, não tenha dúvida que os problemas desse mundo passam a ser tratados como bênçãos e oportunidade. Obrigado a todos, boa noite.